Esta audiência pública tem por exposto no artigo 35, parágrafo 2º da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 13/2017, de autoria do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges, que altera e acrescenta o dispositivo da Lei Municipal número 1430, de 11 de dezembro de 1970, e alterações que aprovam o Código Tributário do município de Caçapava e da outras providências. Na presente audiência serão expostos os motivos das propostas, bem como esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. A audiência pública terá duração mínima de 30 minutos. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público, que poderá fazer sua inscrição, preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão de recepção da Câmara. Passo a palavra ao representante do chefe do Executivo para fazer a explanação do projeto de lei complementar número 13/2017, que altera e acrescenta o dispositivo da Lei Municipal número 1430, de 11 de dezembro de 1970, e alterações que comprovam o Código Tributário do município de Caçapava e da outras providências. Senhor Marcos, né? Isso. Senhor Marcos, boa tarde. Após a primeira audiência discutida de manhã, foi feita umas alterações. Eu queria que o senhor lesse só como vai ficar o projeto, para que fique gravado e não fique nenhuma dúvida sobre como vai ficar o projeto. Positivo. Boa tarde a todos os presentes, excelentíssimo senhor vereador José Berg, que hoje ocupa a presidência dos trabalhos, excelentíssimos senhores vereadores, ilustríssimos senhores presentes. Vamos então proceder aqui à leitura da forma determinada aqui pelo presidente. Esse projeto de lei complementar, eu vou ler primeiro aqui os artigos. Artigo 1º. Por força da presente lei complementar, os dispositivos abaixo enumerados da Lei Municipal número 1430, de 11 de dezembro de 1970, e alterações que aprova o Código Tributário do município de Caçapava, passam a vigorar com as seguintes redações. O artigo 63, o imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo de serviço constante na seguinte lista, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 1.03. Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 1.09. Disponibilização, sem sessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS. 6.06. Aplicação de tatuagens, piercings e congêneros. 7.16. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores.
silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres, indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. 14.14 Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. 16.01 Serviços de transporte coletivo, municipal, rodoviário, metropolitano de passageiros. Outros serviços de transporte de natureza municipal. 17.24 Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 25.02 Traslado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 25.05 Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. Artigo 63-C. Fica estabelecida a obrigatoriedade a toda pessoa jurídica estabelecida no município que contratar serviços junto a terceiros de reter na fonte, a título de ISSQN, o montante devido sobre o respectivo valor do serviço, respeitada a disciplina dos artigos 64 e 65 da Lei Municipal número 1430, de 11 de dezembro de 1970, devendo, neste caso, proceder seu recolhimento até o dia 15 do mês subsequente. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica deverá informar mensalmente ao fisco municipal, através de declaração a ser regulamentada, as informações referentes aos serviços contratados e ao imposto retido na fonte. Parágrafo 3º. Fica atribuída a responsabilidade supletiva ao contribuinte em relação à obrigação principal e acessória. Artigo 64. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 23, quando o imposto será devido no local. Inciso 10. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres, indissociáveis da formação,
manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista do artigo 63. Inciso 14. Dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do artigo 63. Inciso 17. No município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 16 da lista do artigo 63. Inciso 21. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista do artigo 63. Inciso 22. Do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 da lista do artigo 63. Inciso 23. Do domicílio do tomador de serviços dos subitens 10.04 e 15.09 da lista do artigo 63. Parágrafo 3º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço. No caso dos, parágrafo 4º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. Inciso 1. A forma do cadastramento das máquinas de cartão a que se refere a presente lei complementar será regulamentada por decreto. Artigo 68-A. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Parágrafo 2º. É nula a lei ou ato do município que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo, no caso do serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço. Parágrafo 3º. A nulidade a que se refere o parágrafo 2º deste artigo gera, para o prestador de serviço, perante o município, se não forem respeitadas as disposições deste artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do imposto sobre serviços de qualquer natureza, calculado sob a égide da lei nula. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Caçapava, 14 de setembro de 2017, assina Fernando Cid Diniz Borges, Prefeito Municipal. Pronto. Está aberta a palavra aos senhores vereadores. Só para pequena colocação, então, sobre o projeto que nós havíamos, na parte da manhã, observado e tínhamos até algumas dúvidas, né? Alguns artigos, enfim,
Agora ele ficou já conversado com alguns vereadores, né? E já foi suprimido alguns artigos, né? Que deverão ser... Essa aqui é uma proposta, né? É uma proposta, né? Para que suprima alguns artigos, para que a gente possa estar aprovando a propositura na manhã. É isso? Sim, vereador. No intervalo entre as duas reuniões, né? Os vereadores reuniram. O projeto ainda é o mesmo, porque o Executivo não tem esse poder de modificar, mas em conversa com os vereadores, de forma a tentar simplificar o projeto, para facilitar o entendimento da população, para permitir aí que a urgência solicitada pelo Poder Executivo fosse também atendida. Nessa reunião que nós pudemos fazer, chegamos à conclusão que esse novo texto que foi lido aqui atenderia à necessidade imediata do município no tocante à arrecadação dessa nova fonte de receita que a legislação federal agora permite que o município explore. Correto. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Haverá uma necessidade de mudança no sistema utilizado para o recolhimento do imposto. De quem será a responsabilidade de alteração e implantação do município para o controle da prefeitura? Eu entendo o questionamento do senhor, vereador. Essa parte mais técnica, o senhor Nivaldo vai conseguir explicar com mais clareza que eu. Eu até me arriscaria a dizer que as mudanças seriam por conta do município, mas se o senhor me permitir, aguardar o senhor Nivaldo, que ele tem o conhecimento técnico e do funcionamento efetivo do sistema como é. Tranquilo. Obrigado, vereador. Obrigadão. Pedir para o senhor Nivaldo, então, que assuma a tribuna para que os vereadores possam tirar suas dúvidas. Senhor presidente, me permite, só para encerrar a minha participação, mais uma vez agradecer a forma como a Câmara nos recebeu, a forma como a Câmara se empenhou, todos os vereadores, não dá nem para citar nomes, para que esse projeto caminhasse e pudesse permitir a Caçapava não perder essa fonte de receita. Então, eu deixo registrado mais uma vez meus agradecimentos. Eu queria fazer um convite à vossa pessoa que sente aqui do lado, porque se a pergunta for técnica, ele responde. Se a pergunta não for de outra direção, que o senhor responda. Claro, com certeza. Fica feito o convite. Obrigado. Senhor presidente, até mesmo porque se tiver população inscrita para perguntar, o doutor Marcos vai ter que estar aqui para responder. Aí, quem for fazer pergunta, direciona para quem quer fazer a pergunta. Boa tarde, senhor vereador José Berg. Boa tarde, mais vereadores e presentes nessa audiência. A sua dúvida seria mais com relação ao sistema? Isso, se vai ter alguma mudança no sistema utilizado para recolhimento do imposto. De quem é a responsabilidade da alteração da implantação no município para controle da prefeitura? Como seria feito isso aí? O sistema já existe no município de Caçapava desde 2014. A obrigatoriedade foi a partir de maio de 2014. Já com todos os serviços tomados, devem ser declarados pelos tomadores. Tá? Então, já tem essa obrigatoriedade. Aqui, alguns pontos estão só sendo regulamentados. Né? Então, já existe na lei, ela foi aprovada, foi regulamentada pela Lei 285/2011, já também regulamentando uma parte da Lei 194/2003, onde houve a principal mudança. Então, desde 2004, nós já temos o recolhimento de serviços tomados. Tá? Com a implantação da nota fiscal eletrônica, facilitou muito, tanto para o município como para os contribuintes. Então, ele só tem que acessar o sistema, fazer a declaração e recolher o imposto. Tá? Então, toda mudança que tiver é por conta da prefeitura. Certo. Tem mais uma outra pergunta aqui. Se haverá um aumento para os prestadores de serviço, os comerciantes, etc. e tal, no valor do imposto? Hoje, o que cabe aos... Já vem sendo. Não, é certo. Vai ter algum aumento sobre isso ou não? Não vai ter, porque o imposto hoje que é recolhido sobre as taxas do cartão de crédito é feito pelas operadoras de cartões. Só que hoje, como já foi falado, são no município sede. Tá? Então, agora está sendo direcionado para o município de Caçapava, para todos os municípios em geral, né?
Então, isso não vai ser, ele vai pagar a taxa que ele paga para o operador de cartão de crédito. O ISS é a responsabilidade da operadora do cartão. Então, isso significa que não haverá aumento algum para os comerciantes? Não, Então. não. Eles não vão ter Vai nenhuma manter do jeito que obrigatoriedade. está? Manter do jeito que está. E outra pergunta, como vai funcionar a retenção do imposto na fonte? Já funciona. Nos serviços, tem esses serviços elencados, são 21, 22 serviços específicos, não é toda a lista de serviços. O nosso sistema já é parametrizado. Se um prestador de Caçapava, ele emite uma nota, já sabe o imposto é retido e é devido no local da prestação. Tá? Então, é uma característica dessas retenções. Já sai o tomador, ele vai descontar, inclusive já sai na própria nota descontado o valor do imposto, ele vai pagar o valor líquido e o tomador é o responsável pelo recolhimento. Tá? No caso da obrigatoriedade de declaração de serviços tomados, já tem a obrigatoriedade de declarar todos os serviços que são tomados, independente se tem a retenção ou não. Então, ou seja, é uma prática que já vem desde 2014. Outra pergunta, no caso aí dos feirantes que vêm de fora para levar o dinheiro da cidade para outra cidade, né? Vem vender seus produtos aqui, e muitos deles utilizam o cartão, a máquina de cartão. E como que vai ser feito isso aí, em relação a eles? Isso aí eles vão ter que fazer um cadastramento numa máquina aqui no município também, vão ter que ter uma máquina própria para cá, para o município. Eles vão ter que ter o registro, e por isso tem aquela parte o inciso 1º, que fala sobre será regulamentado por decreto, o cadastramento das máquinas. Então, o comerciante de Caçapava, o comerciante que vier de fora, ele vai ter que cadastrar a máquina no município para que o imposto venha para cá. Então, os de fora também vão ter essa mesma obrigatoriedade, porque eles estão atuando aqui no município. Então, mas digamos que ele faça aqui em Caçapava, aqui. Ele também trabalha em São José, Jacareí, como é que vai fazer daí? Como é que vai saber isso aí? Vai ser a máquina específica. Vai ter uma máquina própria para próprio Caçapava, registrado em Caçapava. Até então ele tem uma máquina que pode ser utilizada em qualquer cidade, né? Qualquer local, isso. Tá? Então ele vai ter que estar cadastrado, fazer uma máquina especial cadastrada aqui no município e para poder que seja reconhecido para cá. Isso ainda está em fase de desenvolvimento, porque como é uma situação complexa, não é só que os próprios operadores estão com dificuldade de estarem regulamentando isso, né? Mas com certeza até janeiro eles têm que já estar com uma posição. Que seria bacana, porque se acontecesse realmente, é que a prefeitura fiscalizasse isso aí, que não adianta só pegar as pessoas aqui da cidade, que tem as lojas aqui, e ajudar, mas sim também as pessoas que vêm de fora para levar o nosso dinheiro para outra cidade. Correto, principalmente os de fora, né? Também, nós temos também uma situação que pode ter empresas que são filiais de outros municípios, que eles possam estar utilizando as máquinas. Então, vai ter que ser feito um controle, o sistema vai ter que fazer um controle muito bem feito para poder identificar quem cadastrou e quem não cadastrou as máquinas. Daí sim a gente partir para uma atuação, né? Vai ter que ter uma fiscalização muito grande nisso aí. Com certeza. Para poder saber, porque se ele quiser usar a máquina, se não quiser, não usa, não vai saber, ué. Mas vai ser a consciência a própria população também vai poder estar ajudando. Porque se você chegou lá, você pegou, você vai conseguir identificar de onde que é o endereço da firma. Vai estar lá o CNPJ, o endereço. Se viu que é de São José dos Campos, você pode fazer uma denúncia ao município. Temos que até fazer essa orientação aos municípios para estarem fazendo essa aí, porque vai ser em benefício da população mesmo, né? Então, nesse caso, seria bacana que a prefeitura fizesse um trabalho de comunicação aos munícipes todos, para que ficassem a par disso aí, né? Com certeza. Como é de praxe também, nós, aprovando a lei, nós vamos entrar em contato primeiro com os contadores, a associação comercial, as que já estão cadastrados no nosso sistema da nota escola eletrônica, encaminhar e-mails para poder estar cientes da obrigatoriedade. Já estamos orientando nesse sentido. Aos comerciantes, os contadores, principalmente, que estão entrando em contato, nós já estamos fazendo essa orientação, que é um fato certo, né? Então, já estão sendo orientados da obrigatoriedade. Tranquilo. Essas são as minhas perguntas. Obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Palavra aí, presidente. Boa tarde. Referente, está vendo aqui, empresa de telecomunicação, de televisão e energia não está aqui no sistema. E taxista? O taxista tem uma lei própria que eles têm isenção.
telecomunicação, se for citado, são sujeitos talvez ao ICMS, não sujeitos ao ISS. Tá? Então, por isso que ele não está regulamentado na lei. Ok. Tá? Tudo bem, só isso. Mais algum vereador? Não? Então está aberta a palavra ao público. Com a palavra, o senhor Jorge Luiz Rodrigues de Araújo. Tenha uma boa tarde, fique à vontade. Senhor presidente, senhores, minha atenção especial à senhora que é a intérprete de Libras, pessoal, público presente, pequeno número. Eu me inscrevi porque ao clicar lá, eu não vi o projeto, saiu a lei. Eu pergunto, eu cliquei errado? Porque não apareceu o projeto na internet. Apareceu a lei como um todo. É isso que aparece? Eu respondendo assim pela Câmara, aparece o projeto de lei complementar número 13. Então eu falei que eu cliquei errado, porque saiu toda a lei e sem o projeto. Agora, o que me estranhou aqui foi que foi feita alteração no Código Tributário, quando isso é competência exclusiva do prefeito. E foi feita alteração aqui. Foi feita alteração na Câmara sem a anuência do prefeito? É isso? Que falou que foi feita alteração? Boa tarde, doutor. Obrigado. Na verdade, os vereadores nos anteciparam uma eventual proposta de alteração. O projeto de lei é de autoria do Executivo, deu entrada na Câmara, e os vereadores apresentaram o que eles entendem que seja o melhor, mas ainda não foi nem apresentada a emenda. Então é uma proposta. Então a proposta, essa é a minha explicação. Obrigado. Agradeço essa. Com a palavra a senhora Michele Diniz. Boa tarde a todos. A minha dúvida é sobre o êxito dessa lei em outros municípios. Não entendi. Foi pesquisado o êxito, a positividade dessa lei em aplicação em outros municípios? A aplicação vai ser obrigatória. Em todos? Em todos os municípios, que ela foi regulamentada agora pela Lei 157/2016. Inclusive, é crime de responsabilidade não ser feita essa lei. Então, todos os municípios vão ter que fazer essa lei e aplicar. Porque senão seria renúncia de receita, que é uma receita líquida e certa. Entendo. E no caso, a partir de quando ela estaria em vigor? Desculpa. Aprovando, no caso, nós vamos ter a sessão amanhã, aprovando a partir de 1º de janeiro. Okay. Está obedecendo aos princípios legais. Obrigada. Boa tarde, Michele, tudo bom? Só para complementar, não se sabe o impacto dessa lei em outros municípios, porque os outros municípios também somente iniciarão em 1º de janeiro de 2018. Nenhum município poderia implantar essas alterações antes disso. É recente, é bem recente. Nivaldo. Senhor Nivaldo, a preocupação de muitos comerciantes é que se eles vão pagar algo mais, vai ter um encargo a mais por causa dessa lei. A lei demonstra que não, é isso? Não vão ter nenhum encargo, que como já o ISS é recolhido pela operadora de cartão. Na verdade, o comerciante já paga isso, mas paga em outra cidade, esse dinheiro fica em outra cidade. O que ele paga é uma taxa pela utilização do cartão, tá? A utilização da máquina, né? Do sistema, da máquina em si. Então, essa taxa seria uma receita da operadora de cartão de crédito, e sobre essa receita que ele recolhe o imposto sobre serviço. Hoje, pela facilidade que tem nos outros municípios, o imposto deles é na faixa de 2%. Né? E agora vai ser a cada município, tem a sua legislação, tem a sua alíquota aplicável. Né? Mas a aplicação da alíquota vai ser sobre o faturamento da operadora de crédito. A obrigatoriedade dos comerciantes vai ser o cadastramento da máquina. Isso aí vai ser uma obrigatoriedade para poder termos um controle, fazer uma comparação de valores.
Certo. E só para ficar gravado, qual é a estimação de arrecadação? 3.600.000 ano. Tá certo, obrigado. Com certeza. A Michele quer voltar? Pode voltar, Michele. Eu gostaria só de emitir uma opinião, pode? Opinião? Eu não sabia se era só para pergunta ou opinião. Como comerciante, eu acho válida e positiva a lei. Só coloco aqui uma observação quanto à autuação, né? Eu acho que todos têm que ficar muito cientes antes de serem multados por falta do cadastramento da máquina. Então, a educação para que se exerça isso deve ser bem transparente, né? Todos devem estar cientes desse cadastramento antes de qualquer autuação, né? Precisa ter uma campanha de educação para que todos os comerciantes façam esse cadastramento da máquina. Mas, como empresário em Caçapava, eu concordo e acho super válido que a gente tenha uma receita aí, viável, útil, sem oneração para ninguém. É um dinheiro que vai mesmo, já é debitado da conta do contribuinte, do empresário, enfim, mas que vai retornar para o município. Então, eu sou a favor, desde que exista um esclarecimento muito transparente para todos os empresários. Obrigada. Michele, quanto a isso, você pode ficar tranquila, porque vai ser todo divulgado. Talvez não seja nem possível todos cadastrarem em tempo hábil, logo em 1º de janeiro estar cadastrado, que vai depender de regulamentação de sistemas, então não será só uma culpa, mas a importância é que vai começar a entrar o dinheiro para a prefeitura, o retorno vai vir. Tá? Mas quanto à orientação, a nossa fiscalização, já estou lá há 21 anos, nós temos esse hábito de estar orientando, tá? Para ficar sossegado. Não havendo mais ninguém inscrito, eu volto a palavra aos senhores vereadores. Fique Presidente. Só um questionamento para o doutor Cetrone. Doutor, embora eu já tenha um entendimento jurídico quanto à questão, mas eu gostaria de ouvir o entendimento do município, da administração, com relação a, por ser matéria tributária, se é uma matéria concorrente ou uma matéria de iniciativa exclusiva. E eu entendo até que esse tema já já tem jurisprudência farta sobre isso, mas eu gostaria de estar ouvindo. Boa tarde, senhor vereador. O meu entendimento é que é concorrente, a matéria é concorrente. Obrigado. Mais uma perguntinha. Poder Executivo para a empresa, como é que vai ser a fiscalização dessa arrecadação? Quer dizer, o Executivo vai conseguir a arrecadação da empresa, do cartão de crédito, vai recolher tudo, como é que vai ser o controle dessa arrecadação? O nosso sistema da nota fiscal eletrônica, como tem essa obrigatoriedade da declaração de serviços tomados, então hoje, a partir de agora, os cartões de crédito vão ser serviços tomados, os comerciantes vão fazer o cadastramento das máquinas, vão fazer a declaração dos valores que foram pagos, né? Não sei se eles não são obrigados a emitir nota fiscal, então só possivelmente é um recibo, algo que eles fazem para o comerciante ter a comprovação que foi recolhido, né? E o sistema vai estar sendo preparado para fazer o cruzamento de dados. Os comerciantes declararam X e vamos comparar quanto que foi declarado pela operadora. Então, a fiscalização praticamente vai ser automatizada, tem que ser tudo pelo sistema mesmo. Porque é um volume muito grande e, manualmente, você não consegue fazer uma verificação geral, né? Em casos específicos, você vai ter realmente, daí tem que fazer uma fiscalização, solicitar documentos, daí seria já a nossa competência. Tá? A Michele quer votar de novo, fica à vontade, Michele. A gente fica borbulhando, né? A lei tem uma especificidade para aplicação? Tem uma aplicação direta? Ela entra dentro da lei de ISS, né, de arrecadação de ISS do município. Mas esta arrecadação do cartão de crédito, especificamente, vai ter alguma aplicação para alguma área específica ou ela é geral?
Boa tarde novamente. Como todo tributo denominado imposto, ele é de utilização geral. Ele não tem uma destinação específica, ao contrário de outros tipos de tributos. Minha dúvida foi respondida, mas assim, se há algum projeto, né, determinando o uso desse recurso, não tem nada específico mesmo. Não, nem até vedado pela Constituição criar imposto já direcionado para algum projeto. Claro que vai entrar no orçamento, na dotação orçamentária, e vai ser aplicado de forma geral. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Algum vereador? Não? Antes de encerrar a audiência pública, eu quero agradecer aos funcionários da Prefeitura que aqui hoje tiveram. Depois da primeira audiência, permaneceram na Câmara. Isso é democracia. Assim surgiu a democracia em 5 de outubro de 88, com Ulisses Guimarães. E que os demais comissionados da Prefeitura sigam esse exemplo, venham aqui, venham participar e pratiquem a democracia. Está encerrado a audiência pública. Boa tarde a todos.